Cadê? Vamos botar aqui. Cadê? Tá. Cal... Ei, Ricardo, tudo bem? Espera aí, deixa eu botar. Pronto. Pronto, boa noite. Vamos esperar aqui pro... Cadê? Acho que já até entrou. Não entrou não. Só o professor Felipe mesmo. Deixa eu ver aqui. Ele botou aqui... Peraí, botou aqui no WhatsApp. Deixa eu ver. Cadê ele, gente? Entra. Ah, pronto. Já botou. Ah, conseguimos. E aí, Alô, Otávio, tudo bem? tudo bom? Tudo bem? Uhum. E aí? Como estamos? Maravilha, tudo em paz, graças a Deus. Ainda Vai estar no isolado, né? estúdio para É, gravar lá. aqui que eu gravei minhas aulinhas. Aí eu aproveitei agora, arrumei um suporte para o celular, para as lives, ficar mais fácil. Ah, tá. Tá se Porque, profissionalizando. porque aqui se eu não me isolar, né, tem sempre um entrando. Então, então Ah, esse estúdio tem que você me fez em trancar. casa? É em casa, é em casa. Ah, que legal. Peguei um cantinho da casa e fiz um estúdiozinho para poder trabalhar trancado. Porque senão não dá, né? Difícil. Otávio, aqui as pessoas estão chegando, né? Legal. Mas deixa eu te falar. Na verdade, era uma pegadinha para a gente falar das MPs. Mentira. Essa, Eu não vou me esse arriscar, porque de meio-dia até agora eu não me atualizei, então eu não sei se eu estou atualizado. E não Aí paro. fica muito arriscado mesmo. Mais de 20 minutos, tudo pode mudar. E deixa eu lhe Exatamente. falar. Mas esse ciclo, então, é um ciclo mais light, né? Até para Uhum. sexta-feira de luz. Então, vamos falar sobre amenidades da vida das Maravilha. pessoas que querem acompanhar a sua carreira. Afinal de contas, você é um magistrado empenhado para além das funções da magistratura. E eu acho que uma vez, engraçado, você sabe que eu estava me lembrando, eu acho até que uma vez você foi falar para os meninos lá na UERJ, lembra? Fui Né? lá. Vamos Eu acho falar que sim. sobre, acho que, conciliação, métodos De- alternativos, né? Não, mas aí Não acabou foi? que as pessoas ficaram te perguntando, negócio de concurso. Eu lembro que você falou um Foi. negócio que você serviu militar ou não? O que que era? De Foi, auditor, Eu fui, não, né? eu fui da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, da EPICAR. É, você vê que me marcou. Porque isso deve ter, sei lá, deve ter uns 10 anos que você foi lá. Era uma turma minha, e aí o assunto era outro, mas eu lembro que os meninos ficaram empolgados com você, fizeram um monte de perguntas, não sei das quantas. Mas, É. Otávio, então é isso. É para falar mais ou menos dessa vida louca Maravilha. que, que você vive aí. E principalmente, né? Eu acho legal a sua postura de classe, assim, de paixão pelo que faz, pelas iniciativas, principalmente associativas, né? Eu acho que isso, assim, é a maior diferença não sei, que eu destaco em você, a Jutra, agora, né, a Associação Nacional, e aí você pode começar falando um pouquinho sobre isso, o Então, Carol, assim, que se move é, nessa animação. assim, assim, eu posso dizer que a minha vida profissional, né, e a minha vida mesmo como ser humano, a maior parte do tempo é na Justiça do Trabalho, né? São 23 anos como magistrado, mais 4 anos como servidor. Então, estou completando esse ano 27 anos de Justiça do Trabalho, somando tudo, né? Hum. E por que que eu acabei indo também para essa veia associativa, né? Porque a gente, com o passar dos anos, né, a gente vai refletindo, a gente vai pensando no que a gente faz, né, na nossa instituição, no nosso papel, né?
E aí, há uns, sei lá, uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, eu comecei a ficar assim, um pouco triste com o rumo das coisas, sabe? Com o uso que se faz da justiça do trabalho e com algumas mentalidades que estão assim, muito arraigadas, né, na nossa justiça. E eu comecei a ter vontade de, né, ajudar a mudar, a repensar, enfim. E aí, aos pouquinhos, a gente vai vendo que tem muitos colegas que estão assim no mesmo sentimento, né, de querendo uma coisa diferente, uma coisa nova, renovar, enfim. E aí me chamaram, assim, na verdade, a iniciativa não foi minha. Eu fui convidado para entrar na vida associativa por ser um cara conhecido, professor, né, ter formado aí uma geração de juízes, né, nos cursos preparatórios para concurso, e eles viram assim em mim uma pessoa que poderia ser um líder, né, para uma nova voz dentro da magistratura do trabalho. Eu aceitei o desafio, isso foi que em 2015, né, e liderei uma chapa de oposição na associação local, na Amatra, né, e faltando 5 meses, 5 semanas para a eleição, me convidaram, você não quer montar? Eu falei, vamos, né, e aí saí encabeçando como candidato a presidente e perdemos. Perdemos por 8 votos na época, né? Foi muito acirrado, foi aquela discussão, tal, foi muito bacana. Né? E aí, a partir dali, a gente começou a pensar o seguinte, olha, eu acho que o que a gente quer, o que a gente pensa para a Justiça do Trabalho, o que a gente vê para a Justiça do Trabalho, não é bem o que o pessoal da associação tradicional quer e vê. Né? Acho que são visões muito distintas. E a gente, né, com aquela simplicidade, pensou o seguinte, por que a gente não faz, então, uma associação nova, para quem tem essa outra cabeça, né, e cada um faz a defesa dos interesses da forma que acha melhor, e assim todo mundo ganha, né, colocando na prática a pluralidade. Né? E foi assim que a gente criou a Jutra. Eu saí como presidente, né, o presidente fundador da Jutra, primeira diretoria. A Jutra hoje já vai completar, está entrando no seu 4º ano de existência, né, foi um sucesso. E no sucesso da Jutra, colegas do Brasil todo começaram, poxa, por que você não faz o mesmo então agora em nível nacional? Né? Eu falei, vamos lá, o desafio é sempre bacana. E essa vontade de melhorar, de fazer um pouco diferente, né, de levar novas possibilidades, me fez aceitar esse desafio. Então, desde agosto do ano passado, a gente fundou a Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho, que eu já anunciei aqui para todo mundo, que a Carolina é uma das nossas advogadas que nos ajuda aí nos trâmites no Supremo, né, nas nossas manifestações, e é muito bom contar com o seu apoio, Carol, porque tem muito trabalho aí pela frente. A outra perguntando aqui, qual é o tema, professor? O tema é ele mesmo, amor. Tô sem dúvida. E então aí, é isso. quer dizer, então tem um ano, né, tem um ano, né, da associação. Vai fazer um ano, mas eu digo assim, eu não considero bem um ano, porque a gente fundou em agosto, aí vem toda aquela burocracia de cartório, não sei o que lá, aí o CNPJ só saiu final de janeiro, aí quando a gente ia começar a atuar mesmo assim em Brasília, veio a pandemia, aí para tudo, levanta. Então assim, um início assim, foi um início bem conturbado, mas a gente está fazendo a nossa parte, fazendo o possível, se manifestando, né, trazendo novas ideias, contribuindo. Está sendo bem legal, assim, está sendo bem gratificante. E acumulando com a magistratura, né, porque eu não estou de licença como presidente da Associação Nacional, não estou de licença como juiz. Então eu estou acumulando a titularidade da 11ª Vara com a presidência da Associação Nacional, né, entre outras coisas. Esse aqui eu não entendi. Qual é outra associação? Eu estou falando assim, a Renova, não sei o quê. Que Renova? A Renova foi a chapa que a gente montou para fazer oposição nas eleições da Amatra. Daquela época lá. Lá em 2015, eu acho. Foi final de 2015. A gente montou essa chapa Renova, foi mó barata, assim. Mexeu com a magistratura. Eu lembro porque foi na época do CPC, então eu dava muita aula na escola judicial. E aí eu via o povo animado. O movimento todo, né? Foi bem legal. E quando perderam aquela, né, o povo desapontado, irritado. Aí eu lembro dessa fase. E aí, hoje já a Associação Nacional tem quantas pessoas? A gente está mais ou menos com uns 200 associados, né? E a gente agora é que vai começar a fazer uma campanha para levar para o Brasil inteiro, né? Agora que a gente está se organizando, agora a gente tem uma assessoria de comunicação,
uma assessoria parlamentar. Então, assim, devagarzinho a gente está se estruturando e conseguindo chegar, né? Mas a gente tem uma boa expectativa. E a gente não está, assim, também muito preocupado só com a questão quantitativa, sabe? Porque é para ser diferente. Então, é para agregar as pessoas que têm esse sentimento de que querem alguma coisa diferente, né? Não é... Eu gosto muito de deixar isso claro. Não é uma questão de disputar com amatras ou anamatras, enfim, não existe isso. É realmente uma questão de somar. É uma questão de a gente ter uma nova visão de mundo, né, que não é comumente atribuída a juízes do trabalho, né? E a doutora Edith acabou de entrar. Boa tarde, Edith, tudo bom? E o que a gente quer é realmente somar, né? Então, assim, é uma questão de dar voz a quem quer essa nova voz. Então, é uma coisinha que vai aos poucos e as pessoas vão estranhando, aí depois vão aceitando. Ou seja, mais ou menos... Mas eu acho que o Rio é o único lugar que tem duas associações. O Rio de Janeiro foi o único a fazer duas associações e hoje é uma realidade já constatada, assim, né? Inclusive, numericamente, eu não tenho os números atuais, né? Porque eu não estou mais na presidência da Ajutra, mas é bem expressivo, assim, no Rio de Janeiro, né? Mas no início teve um pouco essa vibe de parecer que é uma contraposição. Assim, no início o pessoal acha que a gente está querendo fazer oposição dividindo, fragmentando, e nunca foi isso, né? E como tudo na nossa área é, né, bem dicotômico, né? No início a gente foi acusado de ser de extrema direita, né? Os destruidores da magistratura, do direito do trabalho, enfim. E aí nada como o tempo para mostrar como são as coisas, né? Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia as pessoas percebem que a gente tem uma outra forma de atuar, uma outra forma de ver o mundo, né? E a justiça do trabalho, e que soma, né? Porque é muito interessante isso. A pluralidade é uma coisa que funciona. Uma coisa que a gente defende tanto para o meio sindical, né? E que a gente tem dificuldade de botar na prática, né? Isso foi o mais engraçado de tudo, Carol. Assim, você ter magistrados de trabalho, quando a gente cria uma segunda associação, né? Com base na pluralidade, a própria magistratura do trabalho, né, estranhou, né? Aí você fala, ué, mas pluralidade não é o que a gente defende? Então, por que não a gente também usar isso, né? E hoje, realmente, isso mostra que é, para mim, o melhor, né? Porque muitas vezes a Amatra consegue alguns pleitos ou tem mais facilidade de conversar com certos atores sociais e, às vezes, é a Jutra que consegue isso falando localmente, né? E eu imagino que nacionalmente vai ser a mesma coisa, assim, é natural, faz parte do sistema democrático, né? A gente ter a pluralidade, são ideias diferentes e as coisas vão se encaixando e vão somando. Quando o objetivo é o mesmo. Quando o objetivo é o mesmo, o objetivo, na verdade, é o quê? É a melhoria das condições da magistratura, da justiça do trabalho, é isso que a gente quer, né? E aí o Roberto Gago também está aí. Ô Gago, tudo bem? E aí ele fala, ó, tem juízes de todas as vertentes nas duas associações. Exatamente, isso que o Gago está falando, assim. Não é uma questão política, partidária, o juiz nem pode, né? É uma questão realmente de visão de mundo, de forma de atuação, de como vai falar com a sociedade. Então é muito interessante, foi uma coisa que funcionou e que eu louvo, assim, não só, né, a minha iniciativa, que na verdade eu não fiz nada sozinho, né, eu fui, assim, talvez o nome, a imagem, para ajudar, né, nesse primeiro momento, mas é sempre resultado de uma coletividade, né? Senão não dá certo. A associação sem ser coletiva não existe, né? Então os méritos não são meus, eu só ajudei ali na formação. Agora que eu passei o dedo aqui, eu vi eu vi os comentários e o Felipe falando assim, Otávio por Otávio Calvé. Você... e se fosse essas perguntinhas assim de programa de entrevista, você falaria o quê? De programa de entrevista, sei lá. É o quê? Coisas pessoais? Não, Otávio por Otávio, você se definiria Otávio por Otávio? Como? Assim, né, no que diz respeito à parte profissional, eu me definiria como um apaixonado pelo que eu faço, né? Isso é fato, assim. E é engraçado, assim, talvez eu possa me definir de forma melhor no sentido de que eu sou uma pessoa que vai abraçando o que a vida vai trazendo, sabe? Quando eu saí da aeronáutica, né, fiz 3 anos de EPICAR e depois quase 1 ano de Academia da Força Aérea, e eu percebi que eu não tinha, né, aquela vocação para ser militar. Eu gostava de avião, né? E aí eu pensei, poxa,
por gostar de avião, acho que não vale a pena ter uma carreira toda como militar e tal. E eu descobri que eu não tinha muita vocação quando a gente teve que fazer um exercício de guerra lá e eu estava comandando um grupinho de combate. E aí eu fiquei na dúvida se atacava ou se fugia. Aí eu juntei meu grupo de combate e fiz uma votação. Quem quer atacar, levanta o braço. E quem quer fugir? A galera queria fugir. Eu falei, então vamos fugir. Aí eu falei, acho que não é muito a minha veia, não. Aí eu saí da Academia da Força Aérea para fazer engenharia química. Né, assim, porque eu sempre gostei de matemática, química, física. Sempre foi a minha vocação assim, né, de estudo, era mais na área de exatas. E aí meu pai, que era advogado, né, e chegou a ser advogado trabalhista na década de 80, por um curto período, ele falou, Otávio, você é inteligente, estudioso, faz direito, a UERJ é aqui pertinho de casa, a gente morava ali na Tijuca, né? Você vai andando para casa, sabe? Pô, direito você vai estudar e vai passar no concurso rápido e tal. Eu falei, pai, tá bom, então vou fazer direito. Aí me inscrevi, passei no vestibular, fui fazendo, aí lá dentro da faculdade, eu comecei a fazer concurso público, né, de segundo grau na época, né, ensino médio. Aí passei para técnico de Finanças e Controle do Ministério da Fazenda. Depois passei para o TRT, como servidor de segundo grau. Na época era auxiliar judiciário, né, hoje chama técnico judiciário. E entrei em 94 na Justiça do Trabalho para atender balcão, na 31ª Vara do Trabalho. E é muito engraçado, né? Porque assim, até hoje eu lembro do pessoal da época que eu atendia balcão, né? Não sou rancoroso não, mas os advogados que chegavam botando banca, sabe? Maltratavam ali o servidor e tal. Eu lembro até hoje, mas não me dou por suspeito. Enfim, aí quando eu entrei na Justiça do Trabalho como servidor, eu comecei a conhecer aquela realidade ali, não entendia nada, assim, né? Caí ali e falei, bom, gostei, né? E aí a partir dali, eu devia estar no 4º, no 5º período, eu comecei a fazer a faculdade já pensando em fazer concurso para a magistratura do trabalho. Então esse foi para mim um grande diferencial, sabe? Até para ter passado rápido no concurso. Eu, no 5º período da faculdade, eu já tinha definido, eu quero fazer concurso para juiz do trabalho. Então já levei o resto da faculdade, né, trabalhando e estudava muitas matérias que iam cair no concurso. Né? Então, tudo que caía no concurso, eu estudava a fundo na faculdade. O que não ia cair no concurso, eu estudava o necessário para passar apenas. Né? E aí a estratégia deu certo. Né? Quando eu estava já no 9º período da faculdade, eu comecei a estudar para a magistratura, fiz o cursinho da Volia, na época. Né? Ah, é? A Volia foi minha professora de Direito do Trabalho, e depois um curto período, prova de sentença, né? E no 9º período, já foi o 9º período inteiro da faculdade assim. Eu trabalhava, eu fazia faculdade de manhã, aí da faculdade eu ia para o tribunal, cumpria meu expediente, eu ia para o curso, para ter aula com a Volia, 2 ou 3 vezes por semana, não me lembro, e no resto do tempo eu ficava estudando. Né? E aí deu super certo a minha estratégia, porque também no último ano da faculdade, no 9º período, eu comecei a fazer voto, a minutar voto para desembargador. Né? Então, assim, quando eu me formei, além de já estar estudando e além de... Minutar, né? Não fazer. Pois é, tá minutando voto, assim, eu já me formei me sentindo assim, apto para encarar a prova, né? E aí, graças a Deus, deu certo. Né? Abri o concurso para o Paraná, aí passei. Né? Eu tomei posse como juiz no Paraná 10 meses depois de formado. Eu me formei em dezembro, final de dezembro, em novembro do ano seguinte eu já estava tomando posse como juiz. Na época não tinha aqueles 3 anos, né? Não tinha aquele período de quarentena. Bom, não sabia disso não. Seu pai é todo orgulhoso. Foi muito legal, né? Meu pai foi assistir a prova oral no Paraná, foi muito engraçado. E meu pai da área, né? Ele era advogado da Embratel, e aí ele ficou assistindo a prova, terminou, né? Eu fui falar com ele, não conhecia ninguém, aquele negócio, né? Antigamente não tinha grande estrutura, né, de concurso público, essa coisa. Você passava na prova, se você tinha algum amigo para ajudar, beleza, mas a minha prova era lá no Paraná, não conhecia ninguém. Daqui do Rio, acho que só eu tinha passado para a prova oral, então passei lá no Ilcinho, na livraria do Ilcinho, peguei uns livros emprestados, né, que o Ilcinho emprestava livro para gente, botei na mala, fui sozinho para lá,
sorteei o ponto, passei a madrugada estudando sozinho. No dia seguinte, meu pai chegou e assistiu a prova. Aí, quando terminou a prova, o pai virou para mim e falou: Otávio, você não vai passar. Eu falei: pô, pai, por quê? Não, você não foi muito bem, não. Você estava muito nervoso, não foi legal. Não fica chateado, não, mas essa você não vai passar, não. Né? E aí eu fiquei assim, né, naquela expectativa. Né? Mas depois eu descobri por que meu pai achou aquilo. Porque a gente chegou para esperar a minha vez e assistir uma prova anterior. Não me lembro do nome da colega que fez. E ela realmente deu um show. Né? Quando saiu a nota, a menina que fez antes de mim tirou 10, né? E eu tirei 7. Então, realmente, na comparação, ficou muito diferente. Né? O show que ela deu e a provinha lá que eu fiz, mas que foi mais do que o suficiente para passar. E aí foi um barato, assim. Meu pai Aí você chegou a atuar lá, hein? Fiquei... então, eu estava fazendo esse concurso para o Paraná e, ao mesmo tempo, para Minas. Aí eu passei para o Paraná, tomei posse em novembro. Em dezembro, eu fiz a prova oral de Minas, passei também, mas fiquei no Paraná mesmo. Né? Na época, eu achei melhor ficar no Paraná a arriscar Minas, porque Minas é muito grande, né? Então, você não sabe em que comarca você cai. Então, fica difícil. Aí eu fiquei no Paraná, que eu estava no sistema lá de auxílio permanente com o juiz titular, em Cornélio Procópio, região, zona, o noroeste do Paraná, né? E perto de Londrina. Então eu fazia um esquema lá de ficar 10 dias lá, 5 dias no Rio. 10 dias, então eu ficava indo e voltando, né? Isso na época ainda lá do meu primeiro casamento, que já ficou também bastante tempo para trás, né? E aí foi isso. Aí depois, eu lá no Paraná, fiquei quase um ano lá, em Cornélio Procópio, abri o concurso para o Rio. Né? E aí eu não queria voltar, não. Eu não queria fazer prova para o Rio. Na época não existia remoção, na época existia permuta. Mas não tinha ninguém para permutar, e eu também não estava satisfeito, né? Só que a minha primeira esposa, na época, não queria que eu ficasse lá, queria que eu voltasse. Eu falei para ela: então faz o seguinte, me inscreve lá na prova, vou te dar uma procuração, me inscreve. Mas eu não vou estudar. Eu tinha acabado de fazer 2 concursos, tinha passado nos 2, eu falei: não vou estudar não, cansei. Eu vou fazendo as provas. Se passar, eu volto. E aí foi, né? Fiz a primeira prova, passei, fiz a segunda, passei, fiz a sentença, passei. Aí na semana da prova oral eu pensei: puxa, eu vou voltar, né? Vou acabar voltando pro Rio. Só que o meu casamento já estava péssimo, né? Aí eu me separei na segunda-feira e fiz prova oral na quinta. E passou. E passei. Aí voltei. Então peraí, você teve, na verdade, 3 casamentos, é isso? Eu tô no terceiro, Ah, tá. Eu achava que você estava no segundo. Não, terceiro. Você é animado pra tudo, né, de um modo geral, né? Sou gente que na faz. verdade, isso aqui foi a pretexto de falar Otávio por Otávio. Aí você falou assim, na vida profissional, não sei o quê. Aí você começou essa história. E talvez imaginando que ia falar, mas na vida pessoal, quer dizer, é mais animado ainda. Eu acho que assim, a vida, eu aprendi que a gente faz planos, né? A gente faz projetos, a gente se dedica, né? Aí, brincaram aqui comigo, ó, o número de casamentos de acordo com o número de concursos. É isso aí. Bateu certinho. Mas eu acho que a vida é assim, né? A gente faz projetos, a gente faz planos e as coisas vão acontecendo, né? As coisas vão a caminho. Ó, o Felipe Bernardi perguntando se eu já casei com a Roberta. Já estamos morando juntos, só falta agora a formalidade ali. Marcos Dias também está aí na live, grande Marcos. Mas enfim, aí é isso, assim, a vida vai acontecendo, né? Eu acho que você vai, quando o tempo passa, você olha para trás e às vezes você dá graças a Deus de não ter conseguido o que você queria, né? Isso eu acho que é uma das grandes lições que eu tive assim na vida, né? Assim, muitas coisas que eu desejei lá atrás, hoje eu olho assim e falei: meu Deus do céu, graças a Deus não deu certo. E a vida vai acontecendo, a gente vai vivendo, né? Por aí. O Johnny também tá aí, legal, cheio de amigos, bacana. E o povo te dando características generosas aqui, guerreiro. Mas, Carol, assim, uma coisa que me ajudou muito assim, na minha vida também, na vida profissional, na vida pessoal, foram lições que eu aprendi, por incrível que pareça, lá na Academia Militar, na EPICAR, sabe? Foram ali, assim, com todas as críticas que existem, né? Enfim, mas ali existe um sentimento, assim, de superação, sabe? De você
de você tem que fazer, faz, você tem que encarar, sabe? Não tem como desistir, sabe? Assim, você tem que enfrentar os desafios que a vida traz. Isso, assim, é uma coisa muito legal, assim, que eu aprendi muito jovem, né? Eu saí de casa com 14 anos para ir para Ipicá. Então, muito jovem, eu me vi sozinho em Minas Gerais, no internato, tendo que me adaptar, enfim, e sobreviver àquela Essa ideia veio de circunstância. onde? Seus pais, que eram muito severos? O que é isso? Não, isso foi um filme. Um filme? Não. Aquele A Força do Destino, com Richard Gere, Ah, que eu, mentira. eu achava o máximo, aquilo, os aviões para lá, os aviões para cá, não sei o quê, ser piloto, achei aquilo o máximo. E eu tenho um tio que foi da Marinha, então, e sempre foi muito enaltecido na família, né? O tio que foi militar, que foi não sei o quê, foi não sei o que lá. Então aquele negócio era bacana, um negócio maneiro e tal. E eu sempre fui um cara muito ativo, né? Muito operacional. Eu falei, vamos lá, vamos fazer. E aí fiz o concurso, passei e fui, né? Então foi daí que surgiu, não tinha assim tradição na família, nada disso não. Foi realmente da minha cabeça, meus pais apoiaram, né? Assim como para entrar, da mesma forma quando eu quis sair. Só me apoiaram e vamos em frente, né? E me conte uma coisa, hoje você está numa vibe, os meus, os seus, os nossos, né? Quer dizer, eu vi que você publicou no Instagram, sei lá, uma festa junina que dava uma quadrilha e tudo mais, Pois é. né? Então, Várias vezes. é mais um daqueles momentos de vida que a gente vai abraçando, né? O que a gente vai recebendo. Hoje eu estou no meu terceiro casamento, né? Felipe, ainda não é no papel, mas vai ser em breve, tá? E a Roberta tem 4 filhos, né? Então são 4 enteados que eu agreguei aos meus 2 filhos. E é muito legal, assim, tá muito interessante, porque é uma escadinha, né? Como eu publiquei lá no Instagram outro dia. Vai de 6 a 13 anos de idade, né? Os 6. Então, assim, é muito divertido, assim, todo mundo embolado, brincando. É uma casa que, graças a Deus, está super feliz, está dando tudo certo. Então, é um desafio muito gostoso, assim. E a Roberta, acho que metade aqui que está na live conhece, é uma pessoa maravilhosa, né? Sou suspeito, né? Mas vem cá, mas aí mora essa galera mora toda junto então já. Não, é. Aí Ave naquele Maria. esquema, né? Naquele esquema de revezar com os Os 6, seus? né? O ex-mulher e o ex-marido, né? A gente reveza. E aí eu descobri também que isso é uma coisa muito interessante, né? O Você revezamento. tem... No Você período tem de pandemia dá uma aliviada. Nossa, você tem uma semana punk, todo mundo junto, né? E aí você consegue alguns diazinhos de vida de recém-casado, né, casal sem filhos, né? Então, esse revezamento é algo bastante interessante, né? Aqui o Gago falando, imagina se tivesse filho do primeiro casamento. Nossa senhora, Gago, não, tá bom, chega, tá bom. Ou então ainda vem a pergunta assim, quer ter mais filhos? Só tem dois. Também não, tá bom, tô satisfeito. Já tem um time de futebol. Tá Agora, bom, vem cá, e você acha que hoje, assim, o que te emociona mais? A atividade na magistratura ou essa atividade associativa, essa questão de classe e tudo mais? Então, hoje, assim, o que tem me motivado muito é a parte associativa dentro da magistratura, né? Por quê? Porque eu percebi que existe uma real possibilidade da gente provocar mudanças, né? No mínimo, colocar o dedo em algumas feridas, sabe? Eu sou daqueles assim que tem um amor tão grande pela instituição que eu acho que a gente tem sempre que assumir os nossos erros, olhar o que a gente pode melhorar, né? Mudar a cultura trabalhista em vários aspectos, olhando sempre para o futuro, sem perder os nossos valores originais, né? Então, por exemplo, né, e eu acho que a pandemia ajudou muito. Eu outro dia estava fazendo um congresso online sobre audiências telepresenciais e a colega juíza que me antecedeu falou uma coisa assim que mexeu comigo. Ela falou o seguinte, que normalmente ela não homologa acordo trabalhista se o reclamante não estiver presente à audiência. Só advogados ela não homologa, mesmo que o advogado tenha poder para transigir, né?
E aí ela falou que nesse momento de emergência das audiências telepresenciais, ela está flexibilizando isso. Ela tem aceitado acordos sendo entabulados, né, por audiência telepresencial, só com advogado, sem a presença do reclamante, né? E aí, assim, eu achei isso maravilhoso. Por quê? Primeiro que nada mais é do que cumprir a lei, né? Porque se você passa mandato para alguém e a pessoa tem poderes para transigir, é o suficiente, né? Não precisa estar você ali para ratificar perante o juiz, né? Dar o ok ali do lado do seu advogado. Então, é uma cultura, né? E eu vi que essa cultura, pelo menos nesse período de pandemia, foi tocada, né? E é uma das coisas, por exemplo, que eu falo há muitos anos, assim. A gente tem uma forma de agir na Justiça do Trabalho que se justifica, em certa medida, de desconfiança de tudo, né? A gente desconfia de tudo, a gente parte sempre do pressuposto da má-fé, sempre do pressuposto do erro, né? Da fraude, né? O juiz do trabalho, ele lê uma lei nova, por exemplo, ele já vai pensando, vai ter fraude aqui, vai ter fraude aqui, vai ter fraude aqui, né? E o advogado lê pensando, o juiz vai achar que vai ter fraude aqui, o juiz vai achar que vai ter fraude aqui. Como é que eu faço para o juiz não achar que tem fraude? Então, assim, é uma cultura que emperra, né, a nossa justiça, o nosso caminhar, né? E é isso que eu acho muito legal hoje. Eu como um líder associativo, claro, desde que a base, né, concorde com o nosso discurso, que isso também é uma coisa que a gente prima muito na Associação Brasileira, que é sempre ter a opinião da base para a gente poder se manifestar, né? A gente pode tocar nessas feridas, sabe? Por que não? Será que está certo isso? Será que a gente não pode pensar de outra forma? Será que a gente não pode sugerir isso aqui ou aquilo lá? Então, é muito legal você, depois de 23 anos de magistratura, você está num posto em que você pode sugerir, você pode falar, as pessoas ouvem, né? As pessoas ponderam, muitos reclamam, outros aplaudem, mas é muito legal isso. Eu acho que é uma coisa que realmente hoje tem me dado assim, muita paixão de fazer, esse papel como líder associativo. Ser desembargador, ser ministro, não daria um pouquinho no mesmo, não? Então, assim, juiz de carreira, né, da minha geração, não tem muito essa perspectiva, né? Vou dar um exemplo, né? O ministro Belmonte, ele entrou na magistratura, salvo engano, em 93, eu acho. Foi algo assim, 92, 93. Eu entrei em 97, né? Eu sou juiz de primeiro grau, né? De uma diferença de ingresso na magistratura, assim, de 3, 4 anos, a carreira foi assim, uma coisa totalmente diferente. Eu sou da geração das carreiras longas de primeiro grau, né? Então eu fui juiz substituto por 8 anos e meio, sou titular já há 13 anos, e a expectativa para eu poder disputar merecimento para ir a desembargador, bota aí mais uns 8 anos. Então, assim, eu com 30 e poucos anos de magistratura é que eu vou poder disputar merecimento, né? Então, assim, você não é uma coisa que a gente tirou do panorama isso, sabe? Você é desembargador, você é ministro, não tem. Isso é uma coisa que eventualmente pode acontecer. Se acontecer, claro, vai ser o maior prazer, o maior orgulho de ser desembargador. Ministro, então, aí é totalmente fora de qualquer... Seria mais rápido hoje eu sair da magistratura, ficar 10 anos advogando e tentar entrar pelo 5º. Seria mais rápido. É isso mesmo. Então, assim, mas assim, é um desafio que eu gostaria de vivenciar. Mas vai ficar, então, essa carreira assim, engessada, né? Você meio que tem que recriar todo dia para manter. Porque, assim, não sei, no escritório, o que eu acho mais legal é que todo dia tem um caso diferente, é que eu posso ter um outro cliente. Agora, juiz, não vai ficando chato, não? Então, vai, né? Tô sendo muito sincero aqui, nós estamos num programa... Coisas do teletrabalho. Coisas do trabalho. Estamos num programa de TV, né? Cara a cara. Vai ficando chato. Por quê? Porque a sensação nossa é de que 80%, 90% dos processos são repetitivos, né? São as mesmas questões, as mesmas coisas, muitas vezes as mesmas alegações, as mesmas testemunhas. Então isso realmente cansa, sabe? Mas o que eu procuro fazer, né? Eu procuro pensar assim, cada processo ali que eu vou julgar, eu procuro humanizar, né? Pensar que tem uma pessoa ali por trás.
E quando eu humanizo, eu não penso só em trabalhador, não. Eu penso trabalhador, eu penso em empresa. Eu penso assim, na pessoa que precisa de ter uma decisão correta. Isso é o nobre da nossa profissão, né? Você tentar entregar aquilo que a pessoa tem direito. Então isso é o que faz você dar não perder aquele senso, né, de tratar com carinho o seu trabalho, né? Porque se você entrar no automático, a coisa vai, quando você olha, a coisa te engole, né? E realmente é um perigo. E eu gosto muito de pegar os casos que saem da curva, né? Eu adoro uma tutela coletiva, eu adoro, sabe, um problema grande para resolver, eu adoro um assédio moral, um assédio sexual, sabe, essas coisas assim que você realmente pode, né, atuar ali e fazer muita diferença na vida das pessoas. Então eu procuro focar muito também nisso, assim, ali você coloca todo o seu conhecimento, né, toda a sua energia para fazer uma coisa melhor, né, e é muito gostoso. E acaba mantendo aceso o fogo da paixão. Exatamente, né? E a gente não pode esquecer, né? Porque às vezes um processo assim, hoje mesmo me ligou uma amiga minha toda nervosa, porque o acompanhante de idoso do meu marido entrou com um processo pedindo vínculo de emprego, toda nervosa, quase chorando, aí pedindo 11 mil reais por causa de um ano de trabalho, que só vinha uma vez por semana, tal, não sei o quê. E aí isso me faz sempre lembrar que às vezes para a gente é mais um, né? Você pega ali um processinho, é mais um, você vai ver ali e tal, mas para a pessoa que vive aquilo, né, é um drama, tanto reclamante quanto reclamado, né? Então é por aí que eu procuro manter essa chama acesa, sabe? Uhum. Me conte uma coisa, o que você acha que hoje é o maior desafio que você tem pela frente? Então, eu acho que o maior desafio é aliar todas as vertentes que eu tenho na minha vida, né? Esse é o meu maior desafio, esse equilíbrio de tudo que eu faço, né? Por muitos anos eu acho até que eu errei assim, nas doses, né, que eu coloco de energia em cada coisa da minha vida, né? Hoje eu mudei muito as minhas prioridades, sabe? Hoje eu começo com família, né? Família para mim é o principal, é a minha atenção, os meus filhos, meus enteados, minha esposa. Eu acho que a gente tem que cuidar bem disso, porque sem isso acaba que realmente, né, fica tudo meio sem sentido. E eu tento aliar as minhas profissões, né, de uma forma coerente, né? Juiz titular, líder associativo, professor, né, e um estudioso, né? Então, assim, eu fico brincando que antigamente a minha sensação é que eu girava aqueles pratinhos, sabe aquele chinês que fica girando pratinho? Eu ia fazendo assim, eu ia lá girar um pratinho, vai cair outra, gira aqui, giro lá, giro lá. E hoje em dia eu procuro fazer isso de uma forma harmônica, reconhecendo meus limites, né, reduzindo algumas coisas, né. Por exemplo, já não consigo ser o mega atleta que eu era, né, de triatlo, de ciclismo. Ainda tem isso, meu pai. Eu tive isso. Eu fiquei 10 anos da minha vida assim, muito focado no esporte, acordando 4 da manhã para poder fazer treino antes de ir para o tribunal, né? Eu treinava de 4 e meia às 6 e meia da manhã para poder depois ir para o tribunal e fazer Mas tudo. isso era o quê, gente? Isso era castigo? Você gostava disso? Era o quê? São fases, né? Eu acho assim que eu sou um cara muito de quando eu pego um projeto, eu quero fazer o melhor possível, né? Olha o Pamplona aí também, ó, grande Pamplona. Então, quando eu pego um projeto, eu quero fazer o melhor possível, né? E aí eu sempre gostei de esporte, né? Sou um cara que sempre foi ativo, né? E um amigo meu começou a fazer triatlo, eu falei, ué, né? O esquimó. Eu falei, esquimó, você tá fazendo triatlo? Eu falei, tô. Eu falei, ué, então é fácil? Ele falou, eu tô fazendo. Então se você faz, eu também faço. Aí eu comecei a fazer, né? E aí, assim, achei aquilo o máximo, né? Então comecei, só que aí eu faço num nível que é um pouquinho acima do normal, né? Então eu realmente me dediquei, quase peguei vaga para campeonato mundial amador, né? É porque você tem um funcionamento meio obstinado, né? Eu também sou meio... Mas eu acho que assim... Mas de vez em quando dá um sofrimentozinho. Dá. Eu gostei do obstinado e não obsessivo. Uma vez a psicóloga falou isso e eu falei, vou usar isso. Pra gente passar a loucura. Mas aquilo, eu acho legal isso, assim, né? Eu acho que quando a gente quer se dedicar a alguma coisa, tem que fazer no melhor possível, né? Essa é a minha característica, assim. E aí, se não for para fazer bem feito, eu acho que é melhor nem começar, né?
E aí você vai recriando a vida, né? Aí a vida vai se amoldando, né? Sofre muito quem está do lado, né? Assim, as pessoas em volta acabam sofrendo um pouco porque você vai querendo fazer as coisas, né? Então, acaba que a sua vida vai se transformando, né? E muita gente não tem essa característica, né? Mas é aquilo, né? Assim, eu tô com 48 anos e já aprendi a me conhecer um pouquinho, né? Então você Uma vai hora que o Felipe equilibrando. falou que você tá igual o Richard Gere com Os cabelos grisalhos. com 48 anos, mas vai bem. Graças a Deus. Em tempos de pandemia, né? Tá com o cabelo ótimo. Pois E me é. conta uma coisa, e o que você fica... Deu uma travadinha aqui. Pronto. Deu, E o que fala. você fica mais inseguro, assim, na vida, com medo de alguma coisa? Medos? Ah, não sei, eu acho assim, eu tenho muito medo quanto à questão das relações humanas, sabe? É uma coisa que eu tenho assim muito cuidado e procuro tentar fazer da melhor forma possível, né? E às vezes não, muitas vezes eu erro pelo excesso, sabe? Assim, de querer, né, não trazer mágoa para alguém, ou não brigar, ou não, sabe, ou não, sei lá, não confrontar, tentando proteger, e às vezes eu acabo me enrolando com isso. O meu maior medo, eu acho que é ir perdendo as pessoas ao longo do caminho, sabe? E muitas vezes por questões assim que você não consegue se comunicar direito, né? Acho que esse é o meu maior medo, assim, da gente ir perdendo as pessoas sem um motivo real, né? Eu acho que esse é o meu maior E quando medo. você fala também em nome de um grupo, acho que a questão da associativa tem muito a ver com isso. Às vezes, eu lembro que, sei lá, foi na Jutra, logo no início, você botou uma declaração, todo mundo vai, nossa senhora, as pessoas acabaram com a sua raça. Foi. E aí, eu não me lembro o que era, acho que era um negócio de extinção da justiça do trabalho. E aí Não, até quem era... foi reforma trabalhista, que eu escrevi um É, artigo e publiquei no Globo, que era o negócio era do Goku, isso mesmo. É difícil, né? falando que os juízes do trabalho iam aplicar a lei, né? E aí eu É. fui escorraçado por dizer que o juiz, em regra, aplica a lei. Mas esse negócio. E aí eu lembro, eu acho assim, muita gente deu uma afastada, falou, né? Andar com você naquela época estava até ficando meio queima-fim e tudo mais. Aí, mas eu acho que isso é engraçado, eu acho que isso não te assusta, não. Eu acho que você Não, acaba, não nesse né, sentido. Nesse tirando sentido, eu acho bem. que cada um tem seu tempo, né? Cada um tem as suas verdades, enfim. Eu falei uma coisa que eu acho mesmo, e falaria de novo, e falo, né? Acho que a regra é essa mesmo, né? O juiz tem que aplicar a lei. Eu acabei me tornando, por incrível que pareça, um combatente contra o ativismo exagerado, né, dos juízes, que eu acho que é um perigo mesmo para a sociedade. Eu acho que o juiz ele tem que ser ativo, tem que ser proativo, mas dentro de um limite muito claro, né, e é um limite constitucional. Mais ou menos na linha do Barroso, assim, a mesma pegada da nossa querida Peduzzi, que você entrevistou, né, semanas atrás. Mas eu acho que é uma coisa assim, isso não me assusta não, sabe? Defender minhas opiniões, defender minhas ideias. Eu fico triste de ver pessoas que não conseguem separar, né? O debate acadêmico, o debate das ideias, das questões pessoais, das questões, né, profissionais. Isso eu acho triste, mas eu acho que cada um tem seu tempo, e aí o tempo ele constrói e destrói tudo. Então isso aí eu relaxo, isso aí não tem estresse não. Como é que você vê essas coisas todas daqui uns 10 anos? Você, vida pessoal, as associações, a justiça do trabalho, se é que vai ter. Pois é. Sabe o que eu acho, Carol? Assim, eu não faço esse exercício não, sabe? Daqui a 10 anos, como é que vai estar tal. Eu sou muito otimista, né? Eu sou um cara que acha que a gente passa por momentos péssimos para tirar alguma coisa de melhor nisso, né? Como eu estou sendo otimista com a pandemia, assim, não é possível que as pessoas não tirem alguma lição desse momento que a gente está vivendo, né? Muito embora eu já tenha me decepcionado muito, né, de ver, por exemplo, o início dessa retomada aqui no Rio de Janeiro, né, uma galera, barzinho, comemorando, aglomerações, o Miziara aí também, Rafael.
tudo bem? Uhum. Então, assim, isso me assusta um pouco, que parece assim que a gente está vivendo mundos totalmente diferentes, né? Mas eu sou um eterno otimista. Eu acho que a justiça do trabalho, ela não vai acabar, é a minha opinião, tá? Eu acho que ela tem que se reciclar. Ela tem realmente que repensar muita coisa, sabe? Se abrir, se modernizar, né? Pensar nas soluções extrajudiciais dos conflitos, que é uma realidade no mundo todo, em todas as searas, isso é uma realidade. Por que não aqui, né? Por que não fazer um acordo pré-processual eletrônico, né? Reclamante e reclamada, com advogados, isso também gosto sempre de deixar claro. Eu acho que o trabalhador brasileiro, na sua grande maioria, vai tarde de saber seus direitos, do que pode, do que não pode. Então, o advogado, para mim, é sempre essencial na participação dessas negociações. E, assim, são coisas que já existem, que já são sucesso, e a gente tem muita resistência, sabe? E isso eu acho que realmente, se a justiça do trabalho não acordar a tempo, ela pode sofrer um revés. Mas a pandemia me deixou feliz, porque na pandemia a gente começou a flexibilizar certos dogmas e está vendo que funcionou, né? Deu certo. Até a negociação individual, né? Que a gente tem tanto medo e tem que ter medo, né? Mas, de certa forma, resolveu o problema imediato, né? 10 milhões de acordos individuais para salvar empregos. Então, assim, é significativo, eu acho. É verdade. E outra coisa, e o tema é de inspirações, né? Quem é que te inspira na vida aí? Sem ser Roberta, né? Mas a A minha, Roberta é uma inspiração, né? Eu acho o a jeitão Roberta, dela assim. é, Eu fiz Roberta, só, acho que uma audiência com ela na vida. Mas a gente foi suficiente pra gente se divertir bastante, assim. Eu gostei dela de pronto. Eu achei ela muito não, espontânea, Roberta é né? fenomenal. Roberta é uma pessoa verdadeira, né? E se eu fosse dar a referência da pessoa que marcou minha vida e que é o norte para mim, e justamente por esse mesmo motivo de ser uma pessoa real, verdadeira, foi meu pai. Meu pai foi realmente assim a minha grande inspiração, uma pessoa que sempre enfrentou os problemas, né? E na vida real, que é uma coisa que eu e Roberta a gente conversa muito, como hoje é difícil, né? As pessoas encararem o real da vida mesmo, né? Não se alienar, não buscar só imagem, não ficar só aquela vida de faz de conta, mas aceitar o que a vida traz, os problemas, encarar, enfim, e lutar dentro daquilo que você pode, aceitando, né, a vida como ela é. Então, assim, a minha grande referência, de fato, foi meu pai, né? Já faleceu tem 3 anos e pouco, Ai, infelizmente, tem. mas faleceu com 75 anos, né? Ficou doente, enfim, também fumou a vida inteira e foi assim, mas foi tudo bem, graças a Deus. Mas foi realmente a minha grande referência, assim, de uma pessoa corajosa, no real da vida e muito engraçada, assim. Então, é a minha grande referência. Hoje você estuda, sei lá, a sua rotina de estudo, qual que é mais ou menos? Então, hoje em dia, a minha Consegue, com rotina crianças, não é possível, você é, consegue, parei. Acabou a live. a minha rotina é muito fluida, né? Eu não consigo mais fazer aquele estudo sistemático, né? De sentar, ficar 3 horas Um estudando, não ponto. sei o quê. Não, é tudo, a vida vai trazendo e você vai trabalhando, né? Então, assim, eu estou sempre lendo os artigos que saem. Hoje a gente recebe muita coisa, né? As pessoas mandam muita coisa, né? Muitos amigos que escrevem mandam para mim, aí eu leio, né? Então, estou sempre assim me mantendo atualizado hoje de forma fluida, né? As coisas vão chegando e a gente vai estudando, né? E aí, né, aproveitando para fazer uma propaganda, temos aqui na live 2 pessoas que eu uso muito, né, como referência para estudo. O Felipe Bernardes, em Processo de Trabalho, né, que é um livro dele, realmente, eu acho que é um dos melhores, né? E o Pamplona, que também acabou de lançar livro de Processo de Trabalho, muito bom também, que também sempre foi uma referência para mim, né? E em Direito Material, eu ainda gosto muito da obra do Godinho, né? Apesar das pessoas acharem que eu hoje teria uma outra visão de mundo, eu gosto muito da obra do Godinho e, claro, discordo hoje dele mais do que eu discordava do passado, isso é fato, né? Tem outras visões de vários temas, mas eu acho que é uma referência ainda para todos nós, gosto bastante.
O Felipe perguntou aqui de nomeações, né, para novos concurso nacional, né? A notícia aí que a gente está ouvindo, Felipe, é de que deve sair sim, tá? Deve sair depois daquelas remoções aprovadas no TRT8, TRT14. A expectativa é essa, que saiam aí novas nomeações do pessoal já aprovado, tá? Essa é a notícia que eu tenho. Mas por que você teria notícia disso? Não entendi não essa pergunta. O que é isso? É porque assim, a gente está na expectativa do TST liberar vagas, né, para serem preenchidas por novos juízes que já foram aprovados no concurso nacional e que estão lá aguardando. Ah, está paralisado? Porque está aguardando orçamento para eles poderem ser nomeados, né? E aí, por essa questão da vida associativa, eu recebo muitas informações hoje, né? O pessoal me manda notícia, né? Então eu acabo sabendo assim um pouquinho mais do que o normal, tá? Se vem alguém para o Rio, aí eu não sei não, tá, Felipe? Isso realmente eu não sei não. aí tem que ver com a você estava falando da sua rotina. Aí você acordou, já não tem mais negócio de bicicleta, já se liberou dessa fase. A pandemia aí, hoje tá tem tudo que dar diferente. comida para essas crianças. Isso aí. Toca a criançada, né? E aí eu normalmente de manhã, a primeira coisa que eu faço é colocar em dia a parte do tribunal, né? Entro no PJE, vejo lá o que tem, o que não tem, vejo as mensagens do pessoal da vara, vejo se tem alguma coisa para resolver e tal. E assim o dia inteiro, né? Que conforme vai vindo, a gente vai resolvendo. Você está fazendo muita audiência? Não. Ah, não? Eu adotei uma outra tática. Lá na vara, a pauta estava muito curtinha quando entrou na pandemia. Estava em 25 dias, né? E o que eu fiz? Eu segurei, né? E mandei intimação assim, para quem quiser audiência me requerer, né? Fiz o contrário, sabe? E eu só tive um requerimento de audiência. Só que a outra parte não concordou. Então, assim, a minha sensação foi de que os advogados não estavam querendo muito fazer essas audiências, né? E eu estou com um planejamento já de recuperar o tempo perdido, que se voltar em agosto, né, e eu puder fazer as audiências, no meu cálculo, em 8 semanas, eu consigo colocar em dia esse período de atraso, sabe? Então, eu estou fazendo conforme as pessoas vão requerendo, né? Estou com uma marcada para a semana que vem, vamos ver se vai dar tudo certo. Pô, mas não é normal isso, não? Mas tá... Você tá tão em dia assim, e aí você, aí você vai dar conta das coisas da vara, que então quase não vai ter movimento, que está sem audiência, e aí pronto, aí parte para as coisas associativas, então você tem até tempo para estudar mesmo. Mas porque você faz milagre, não dorme então, basicamente. Isso não, é porque é constante, né? Uma coisa que eu aprendi na magistratura é isso, a magistratura, você não pode deixar acumular de uma semana para outra. Sabe? Se você ficar uma semana com preguiça, a semana seguinte você já não dá mais conta, né? E como eu sempre fui professor também, né? E você sabe que quem tem as duas atividades fica mais visado, né? Vamos dizer assim, né? Se qualquer juiz atrasar é porque tem muito trabalho, se eu atrasar é porque eu sou professor, entendeu? Existe essa coisa, né? Então, assim, há 20 anos que eu tenho assim uma preocupação gigantesca em estar sempre em dia, e de fato, são 23 anos em dia, né? Então, para mim, fica tranquilo, porque eu fico mantendo, conforme vai entrando, eu já vou zerando. A minha vara acho que agora com a pandemia, então, zerou tudo, né? É despacho em, sei lá, 24 horas, 48 horas, tá tudo em dia, entendeu? Então, assim, agora só estão as audiências represadas, que assim que liberar, eu vou fazer meu mutirão lá, eu mesmo, e coloco em dia. E também agora eu vou começar a mandar audiências de conciliação para o Sejusc. Já combinei com o Sejusc, eles vão me ajudar nesse pequeno acúmulo agora. Então, assim, tá bem tranquilo, né? O juiz de trabalho tem que ser um cara assim, muito organizado, sabe? Muito ativo de não deixar acumular. Se você conseguir isso, depois de que você coloca a vara em dia, aí realmente é só você ir tocando o barquinho, não deixar passar de uma semana para outra, que fica tudo em paz. Você tem uma equipe na vara boa, ou você mesmo que resolveu? Não. Eu tenho uma cabeça assim bem aberta, sabe? Eu cheguei por conta própria a estudar um pouquinho de administração. Eu me lembro que eu comprei livros, sabe? Para entender um pouquinho mais de gestão e tal. Então eu sou daqueles que mantém uma equipe, né, boa, motivada,
e capaz para eu delegar, né? E eu fico fiscalizando, fico acompanhando e fico, né, tentando manter ali o melhor possível. Então, a ideia é essa, a ideia é delegar o que é delegável, né? Para a gente poder se dedicar ao que a gente tem que fazer. E aí, como eu já sou titular há 13 anos, a minha equipe já está formada há bastante tempo. Então, a coisa roda bem, sabe? E aí se dedicar ao que tem que fazer para você é sem tempo. É a sentença, né? Eu tenho assistente que faz a minuta, né? A gente passa tudo que eu quero para a minha assistente, ela prepara a minuta, eu dou aquela fiscalizada, vejo se está tudo ok, muda aqui, muda ali. Já são tantos anos que hoje, né? Acho que ela já pensa, já sabe o que eu quero melhor do que eu. Eu troquei a porcaria do lugar achando que ia ficar mais. Vamos lá. Vai. Mas é isso, aí assim, mantendo tudo em... eu consigo me dedicar a esses afazeres tudo. E uma coisa também acaba alimentando outra, né? Eu acho assim, como professor, eu tenho sempre que estar estudando, né? Sempre estudando. Eu me torno um juiz melhor, né? Sendo um juiz melhor, abre portas para outras coisas, então as coisas vão se alimentando, né? Tudo harmônico, eu acho. Entendi. Você não é normal mesmo, não, mas é um bom maluco, né? É uma pessoa do bem, né? Por aí. Otávio, deixa eu te falar, tá acabando aqui o tempo, falta 4 minutos. Aí queria te agradecer, falar que eu sou sua fã, mas do jeito de ser, né? Eu acho que a gente nunca, nem sei se a gente já fez audiência na vida, mas o jeito que você toca a vida, que você lida com as pessoas e a sua paixão pelo trabalho, pelo que você faz. Eu acho que todos esses fatores tornam você uma pessoa extremamente admirável. E queria deixar com você os minutos finais para você encerrar e falar alguma coisa para as pessoas. Algumas pessoas eu vi, agradecer as pessoas também que assistiram. Não conseguimos ler tudo, né? Mas muitas pessoas te admirando, falando sobre você, outros pedindo dicas, o que eu faço da minha vida, eu vi uma assim. Mas, enfim, deixa as suas palavras finais. Legal, obrigado, Carol. Assim, eu fico muito feliz, né, assim, de poder me expor um pouquinho, falar um pouquinho mais da minha trajetória, da minha carreira, assim, ainda mais com muitos amigos aí participando da live, né? Vi que várias pessoas que eu admiro estão aí, né, acompanhando, então é uma felicidade. E só queria agradecer, Carol, porque assim, você é uma pessoa que faz diferença, né? Você sabe que a admiração é mútua, né? Então, assim, para mim é uma honra poder participar desse seu projeto e, de certa forma, coroar, né? Tantos anos de dedicação, tantos anos de estudo, tantos anos de luta para que a nossa área seja sempre uma área admirada, sempre seja uma área valorizada, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu quero. Se perguntasse uma coisa que eu quero, é uma coisa que eu sofri lá no início da carreira, quando eu com 25 anos virei juiz e fui no encontro de magistrados, né, estaduais, federais de trabalho, e eu me lembro que uma senhora, que era desembargadora, veio conversar comigo: nossa, tão novinho, tão bonitinho, você é juiz? Eu falei: sou. Do quê? Do trabalho. Ela: aí saí. Aí ali eu falei: uai, qual é o problema, né? Então é uma coisa que eu acho muito importante, assim, uma coisa que eu, de lá para cá, eu sempre busquei fazer, sabe? Valorizar a nossa área, valorizar quem somos, o que fazemos, a nossa instituição, né? E a gente sabe que aos trancos e barrancos a gente vai se afirmando aí perante a sociedade cada vez mais. Então, acho que essa live foi uma oportunidade, né, de humanizar um pouco, né, a figura lá do juiz, não sei o quê, do professor, né, e eu agradeço aí pela oportunidade e estou sempre à disposição, Carol. Você chamou, eu estou lá. Obrigadão. Mesmo que seja para furar, tu já veio para várias também. Também. Tá bom, querido. Valeu, um beijo meu. grande, Beijo. bom final de semana para vocês. Obrigadão. Tchau, Tchau, gente. obrigada. Valeu.